Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, amigos, hoje eu quero ver com os senhores mais uma questão de concurso. Essa aqui caiu em 2020, aplicada pela banca CESP, cargo para oficial de justiça, avaliador, Tribunal de Justiça do Pará. A questão gira em torno do incidente de resolução de demandas repetitivas, chamado IRDR, que é regulamentado no Código de Processo Civil entre os artigos 976 e o artigo 987. Então vai do artigo 976 ao artigo 987. A finalidade do Instituto é a fixação de uma tese jurídica de conteúdo vinculatório, obrigatório, portanto, que eu chamo de pronunciamento judicial civil vinculante, a grande maioria chama de precedente. Os senhores sabem que no curso, no módulo sobre o processo nos tribunais, na disponibilização da minha tese de doutorado, que eu coloquei aqui para os senhores, eu faço uma crítica na utilização desmedida desse termo precedente. Mas, enfim, isso foge ao conteúdo aqui da questão. Como é que se dá a sistemática desse IRDR? O IRDR, ele é quase que, vamos assim dizer, mal comparando, a aplicação da lógica dos recursos repetitivos, o que se utilizava lá nos recursos repetitivos no âmbito do STJ e do STF, em relação aos tribunais intermediários. Então, os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais passaram a também poder fixar tese jurídica de modo a suspender os processos que estão em curso naqueles tribunais. Isso é o que acontecia com os recursos especiais repetitivos, com os recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, recursos extraordinários repetitivos. Com o reconhecimento do recurso especial extraordinário representativo da controvérsia, todos os demais recursos em âmbito nacional ficavam com a tramitação suspensa, até que aquele lá no Tribunal Superior que foi pensado fosse julgado e a aplicação daquela tese era replicada em todos os recursos, vinculatório, portanto. Isso passou a acontecer também no âmbito dos tribunais intermediários, por conta justamente desse instituto criado no CPC de 2015. Ele é uma novidade, ele foi introduzido no nosso ordenamento jurídico pelo CPC de 2015, então nunca antes na história desse país, antes de 2015, tivemos esse instituto. Então, portanto, os tribunais intermediários, TJ/TRF, puderam, a partir desse instituto, puderam passar a admitir um incidente para, com o recebimento desse incidente, suspender a tramitação de todos os processos que tratem daquela temática no âmbito daqueles tribunais, e aí o tribunal envereda, se esforça na fixação de uma tese jurídica
porque após a sua definição, após a sua implementação, vai ter lá a sua aplicação a princípio de segmento obrigatório, como se extrai do artigo 927, no seu inciso 3º. Essas, então, as considerações, vamos assim dizer, superficiais, mas amplas, sobre o que significa esse incidente de resolução de demandas repetitivas. Agora vamos enfrentar o que a questão nos traz. Vamos lá. De acordo com o CPC, a competência para realizar, vejam, o juízo de admissibilidade em incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. Então, nesta temática do IRDR, a questão gira em torno do juízo competente, competência não para o julgamento, não para a fixação da tese, mas para o juízo de admissibilidade do recurso. Vai ser até o mesmo órgão, tá? Mas ele está querendo analisar ali o juízo de admissibilidade do recurso. E aí, antes de enfrentarmos as alíneas, vamos ver as disposições normativas que se referem a esse objeto. Vamos lá. Vejam o que dispõe o artigo 978. O julgamento do incidente. O julgamento. Então aqui é o julgamento de mérito. Julgamento de mérito. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno, dentre aqueles órgãos responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal. Uniformização de jurisprudência, é sempre bom relembrar que lá pelo artigo 926 ganhou ainda mais força, né? O 926 prevê que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Vejam, então o órgão responsável pela uniformização da jurisprudência tem a incumbência, portanto, de julgar o incidente, o IRDR. Esse incidente aqui é o IRDR. 978 está inserido no capítulo do IRDR. Além do 978, nós temos também o 981. Então a leitura deve ser combinada do 978 com o 981. Percebam o que o 981 dispõe. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente. E qual é o órgão colegiado competente para julgar o incidente? É aquele que foi afirmado lá no 978. E qual é o que o 978 afirma? Vamos voltar. É aquele que é indicado no regimento interno do tribunal como responsável pela uniformização da jurisprudência. Então não é o CPC que diz qual vai ser o órgão que vai tratar do julgamento de mérito nem do juízo de admissibilidade. Vejam, o 978 trata do juízo de mérito. O 981 trata da admissibilidade. Porque, vejam, continuando. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente, que é o que está no 978, procederá ao juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do 976. Então, por uma coincidência, a leitura combinada do 978 com o 981 é o mesmo órgão. Qual o mesmo órgão? O órgão indicado no regimento interno, como sendo responsável pela uniformização da jurisprudência. Aqui ele fala, considerando a presença dos pressupostos, dos requisitos do artigo 976. Só para não perder o contexto. O 976 vai lá no inciso 1º falar de uma efetiva repetição. No inciso 2º, ele vai falar de risco de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica. E aí, o parágrafo 4º do 976 diz que para o processamento
para o cabimento do IR-DR não pode ter sido admitido lá nos tribunais superiores questões relacionadas a recurso repetitivo. Então, não pode ter sido distribuído o recurso repetitivo, porque a finalidade, como eu adiantei para os senhores, é a mesma, tá certo? Então, já que eles falaram de requisitos, estão aí os requisitos. E aí, por fim, nessa consideração teórica, vamos ver o enunciado de número 91 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, FPPC, significa Fórum Permanente de Processualistas Civis, que tem como objetivo tentar orientar a interpretação justamente das disposições do Código. E aí no enunciado 981 se sustenta: cabe ao órgão colegiado realizar o juízo de admissibilidade do IR-DR, sendo vedada a decisão monocrática. Sendo vedada a decisão monocrática. Ok? Então como é que vai ser o gabarito? O órgão colegiado que o regimento interno dispuser como competente para a uniformização de jurisprudência. Acho que agora nós podemos responder a linha A, juízo singular. Veja que pelo FPPC, enunciado 91, não pode ser isso. Né? Ele fala juízo singular de onde se origina o processo. Então ele está falando até do juízo de primeiro grau, sobre hipótese nenhuma. A linha B, presidente do tribunal, exclusivamente. Não, é o órgão que o regimento interno dispuser como competente para fixar a uniformização de jurisprudência. Não. C, o relator do IR-DR, que decidirá monocraticamente. Olha, FPPC enunciado 91. Não é para ser monocraticamente. A redação do dispositivo, veja, a redação do 981 é clara ao falar órgão colegiado. Então, pelo 981, além do FPPC enunciado 91, não é monocraticamente o relator. A linha D, o plenário do tribunal, obrigatoriamente. Também não, só sexta alternativa é o órgão colegiado 981, que possua competência para julgar o IR-DR 978, segundo o regimento interno. Então, pelo 981, combinado com 978, 981, juízo de admissibilidade. 978, julgamento de mérito. E um faz remissão ao outro. Então, 981 combinado com 978 nos permite afirmar que o gabarito é realmente a letra E. É de escola. Tá certo? Bom, então essas eram as considerações que eu queria fazer com os senhores sobre o digníssimo incidente de resolução de demandas repetitivas, órgão competente para o juízo de admissibilidade, órgão colegiado previsto no regimento interno como competente para a uniformização da jurisprudência. Então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.